pessoal, meu nome é Carolina, sou professora do cursinho Ideia, estou aqui para mais uma aula de Filosofia e Sociologia. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, porque isso ajuda bastante e também incentiva a gente a continuar com esse trabalho. O tema da aula de hoje é existencialismo, essa corrente filosófica, que foi muito importante aqui dentro da filosofia contemporânea, e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a sua formação, as pessoas que estão por trás dela e também o que ela estudava, o que ela queria repassar para a gente. Para começar, a gente vai entender um pouquinho, o que é o existencialismo. O existencialismo ele é uma doutrina filosófica, e também um movimento intelectual que teve seu auge aí em meados do século XX, na Europa, principalmente na França. E a grande pauta deles era a nossa existência, a existência metafísica, as questões sobre a liberdade e também as nossas condições de existência, a existência do ser. Eles vão trabalhar muito com essa questão. E aí, para a gente entender um pouquinho, a gente precisa saber de algumas coisas importantes. Primeiro, existem duas vertentes do existencialismo. A gente tem o existencialismo cristão e um existencialismo ateu. O existencialismo ateu é esse que ficou bastante famoso enquanto corrente mesmo, enquanto doutrina filosófica. E o existencialismo cristão, ele está mais ali pegado nos primórdios, nos princípios dessa corrente. O existencialismo cristão vai estar fundamentado basicamente em Kierkegaard, que é um outro filósofo que eu já falei para vocês nas aulas de filosofia contemporânea, e o existencialismo ateu vai estar aí com as suas bases fincadas nos pensamentos de Nietzsche, O existencialismo ele recebeu grande influência da fenomenologia, Fenomenologia que é uma corrente também da filosofia que vai tratar, vai trabalhar aí com os fenômenos físicos, com os acontecimentos, com as vivências. Então essa pegada vai ser bastante importante para a formulação do existencialismo e como eu já falei para vocês, eles trabalham muito com a liberdade, mas também uma outra questão que perpassa aí, os pensadores existencialistas é a questão da angústia e a liberdade de escolha. Então, esses são pontos importantes para a gente entender um pouquinho desse pensamento. A gente também vai falar de algumas pessoas importantes, pessoas que estão aí por trás do existencialismo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses 4 nomezinhos, que é o Soren Kierkegaard, o Friedrich Nietzsche, o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir, porque o Soren Kierkegaard, como eu já falei lá para vocês, nas aulas de filosofia contemporânea, ele era um cara, ali do século XIX que estava, fazendo ali, pensando, e criticando muito a filosofia vigente, que era uma filosofia muito metafísica, que estava muito preocupada com outras questões, e ele achava que a gente devia focar mais no ser, em nós, seres humanos, nas nossas angústias, nos nossos problemas, e parar de pensar num contexto tão generalizado. A gente não poderia pensar generalizadamente, sendo que nós somos seres individuais. Então ele falava muito sobre individualidade, sobre subjetividade, e o Kierkegaard, ele era um cara, cristão, ele era um cara que acreditava em Deus. Por isso que a gente diz que ele está ali na base do existencialismo cristão. Até porque o Kierkegaard ele é considerado o pai do existencialismo, porque foi ele que trouxe esses primeiros pensamentos, como eu falei, sobre subjetividade. E o Kierkegaard, com essa sua crítica à filosofia, com seus apontamentos sobre o cristianismo, ele acaba aí dando as principais ideias que vão fazer emergir no século XX o existencialismo. O Kierkegaard ele vai falar, também que o cristianismo ele estava fazendo as pessoas viverem uma fé de fachada, basicamente, As pessoas não estavam mais ali tendo a sua intimidade com Deus. Elas estavam seguindo um conjunto de dogmas que elas não entendiam muito bem o porquê, mas faziam por medo, Por medo de não serem salvas, e isso estava distanciando, as pessoas de Deus, e isso era uma crítica que o Soren Kierkegaard fazia, mas isso vocês podem ver aí no vídeo anterior de filosofia contemporânea.
Aí a gente também tem o Friedrich Nietzsche, que é um carinha que eu falei na aula passada também, na aula 21, sobre ele. Ele vai ser um cara, né, aí junto com o Kierkegaard, quando eu digo junto, não é porque eles trabalharam juntos, mas eles são aí do século XIX, então ele vai dar aí os primeiros passos no pensamento do existencialismo ateu, né, porque como a gente viu lá na aula, o Friedrich Nietzsche, ele é um cara que criticava bastante o cristianismo, criticava a igreja, né? Então ele traz esses pensamentos sobre a nossa existência, sobre quem nós somos, sobre estarmos sozinhos no mundo e, enfim, né? Sobre esse monte de coisa que ele vai começar a influenciar pessoas como o Sartre, né? E vai influenciar outras pessoas também nesse existencialismo ateu. E hoje a gente vai focar mais especificamente no Jean-Paul Sartre, na Simone de Beauvoir, porque o Jean-Paul Sartre foi o cara, né, aí praticamente segundo pai do existencialismo, ele vai ser o cara que estrutura, né, o existencialismo como a gente conhece hoje, como uma corrente filosófica, porque tanto o Kierkegaard como o Nietzsche, eles não se denominavam filósofos existencialistas, né, eles tinham um pensamento existencialista, mas naquela época não existia em si a corrente existencialista, né? Essa corrente ela foi fundada aí depois que o Sartre ele meio que alavancou alguns estudos. E a Simone de Beauvoir, né, também é uma grande pensadora existencialista, trouxe ela aí como uma representatividade feminina, né, das mulheres existencialistas e porque o pensamento de Simone de Beauvoir é muito importante dentro do existencialismo e é uma das autoras, né, com as obras mais comentadas hoje na contemporaneidade. Então, não tem como falar de filosofia contemporânea, não tem como falar de existencialismo e deixar Simone de Beauvoir de fora. E aí a gente vai focar nessas pessoas, eu já expliquei um pouquinho sobre o Kierkegaard, sobre o Nietzsche, mas também houveram outras pessoas que foram importantes dentro do existencialismo, né? Além desses que eu citei, desses que eu vou citar agora, existem também muitos outros, mas eu quero dar uma ênfase aqui no Heidegger, né? Que foi um cara que falou sobre uma existência humana autêntica e inautêntica. A gente tem o Camus, que ele vai criar uma ramificação do existencialismo, né, com o absurdismo. Então ele é um cara muito importante. A gente tem o Merleau-Ponty, que junto com o Sartre ele fundou aí a revista filosófica Tempos Modernos. A Simone de Beauvoir junto com o Sartre também trabalhou na Tempos Modernos. Foi uma revista muito importante para a época. E ele centrou aí a sua filosofia, né, como todos os outros no existencialismo, na essência da existência humana e no conhecimento, a forma como a gente lida, né, com esse conhecimento. Então, foi um cara também muito importante. Mas eu quero que a gente foque hoje aqui no existencialismo do Sartre, né? O Sartre ele foi um filósofo, foi um escritor, um crítico francês, ele era um artista, um militante, ele foi um grande apoiador das causas de esquerda. Então o Sartre ele é essa pessoa, né, que foi muito bem relacionada, sempre esteve ali num contexto de alta como é que eu falo para vocês? Ele sempre esteve imerso, né, nesse mundo acadêmico, nesse mundo que é da arte, né, e de grandes produções, de contato com pessoas muito importantes da época. O Sartre, ele vai, né, tá nessa corrente do existencialismo ateu e ele usa dentro da formulação do seu pensamento, né, o materialismo histórico dialético do Marx, né, apesar de ele dar ali a sua roupagem para o materialismo histórico, vai ter algumas diferençazinhas que a gente vai ver, ele não, ele era marxista, mas ele não se declarava assim como uma pessoa altamente marxista, né? Mas ele usava a referência do materialismo histórico, ele apoiou a causa, né? Mas ele tinha ali a sua própria forma de interpretar as coisas. E o grande ponto aqui da obra do Sartre é o paradoxo entre liberdade e condenação, né? Existe um livro dele que se chama
o existencialismo também é um humanismo, onde ele coloca essa frase, né, que eu vou citar aqui para vocês. É que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre, condenado porque não se criou a si próprio, e no entanto livre, porque uma vez lançado no mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Então, é um paradoxo por quê? Porque ele vai falar que todos nós somos livres, mesmo em situações onde a gente esteja sendo coagido, a gente sempre escolhe, a gente sempre tem uma escolha, né? E aí, dentro desse paradoxo de você sempre escolher, de você sempre ter liberdade, a única condenação que nós sofremos é a condenação de sermos condenados à liberdade. Então, liberdade e condenação, elas não podem coexistir porque elas são opostas, né? Por isso é um paradoxo, porque estamos condenados à liberdade. E lidar com o fato de que nós estamos condenados à liberdade, que nós somos responsáveis por nossas vidas, por nossas escolhas, o fato de não existir um ser maior, né? Um ser superior, seja Deus, seja o destino, seja o que for, para responsabilizar, né? Então, assim, isso gerava a angústia, né? A angústia do viver humano, né? Quando a gente se depara com essa situação humana de existir aqui nesse mundo e ser isso, né? E tudo que, se nossa vida deu certo, foi porque fizemos as escolhas certas e é nossa responsabilidade, assim como se der tudo errado também é nossa responsabilidade, porque são nossas escolhas. Para o Sartre, né, não existe, gente, uma questão de essência humana, né? Porque quando a gente fala de essência, a gente fala de algo meio que natural, algo que já vem. E o Sartre, ele tem uma frase muito emblemática, né? Que ele fala que a existência precede a essência. Então, primeiro eu existo e depois eu construo o que se chama essência, né? Primeiro eu preciso existir nesse mundo, eu preciso estar aqui para depois eu ir me construindo enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? E aí dentro disso é uma coisa interessante porque ele vai dizer que as nossas escolhas é que formam essa, entre aspas, essência, né? Porque ele não gosta desse termo essência, porque a essência soa como algo que já vem, né? Como eu já nasci assim. Na verdade, ele gosta de usar o termo condição humana. Nós existimos, nós fazemos nossas escolhas e aí nós nos formamos, né? E aí nós nos colocamos em condições diferenciadas, em condições humanas. Por exemplo, eu me coloco, né? Eu, Caroline, me coloco na condição de professora, na condição de filha, na condição de mulher. Então, toda a minha existência é uma escolha, é uma condição, certo? E isso, né, esse pensamento do Sartre, ele vai influenciar, obviamente, todo o existencialismo, mas ele vai influenciar muito especificamente o pensamento de Simone de Beauvoir. A gente vai ver mais um pouquinho ali à frente, porque eu não sei, né, se vocês sabem, mas o Sartre e a Simone de Beauvoir, eles foram companheiros durante muitos anos e até existe uma discussão para saber até que nível um influenciou o outro, né? Porque eles compartilhavam os seus escritos, né? O Sartre compartilhava os escritos dele com Simone, a Simone com o Sartre, e aí eles opinavam. Então existe aí também até que certo ponto um influenciou o outro. O existencialismo, ele é uma corrente, né, dentro do que Sartre vai colocar aí, como uma existência egoísta. Ele vai colocar o homem, né, e a mulher numa existência egoísta, onde as nossas escolhas, elas são pensando em nós. Nós fazemos nossas escolhas e nos formamos. Então, quando eu falo egoísta, é no sentido de pensar no eu, né, no eu me colocar, no eu escolher, no eu, entendeu? E aí, como ele era um cara que ele era muito militante, né? E ele estava envolvido com tudo isso e com o pensamento marxista, houve aí um pequeno desencontro,
das informações, porque o pensamento marxista pensava muito no nós, né? Numa sociedade, no pensamento social, das nossas escolhas, serem pensando nesse coletivo. Então, quando o Sartre vem com esse pensamento do eu, né, com esse pensamento egoísta, de um existencialismo e tal, isso causou um rebuliço entre a militância. Então, aquele livro que eu falei, né, o humanismo também, o existencialismo também é o humanismo, eu sempre quero trocar. Foi uma palestra que o Sartre deu e depois, né, transformou em livro, justamente para mostrar, né, para os militantes da época que quando ele falava de um existencialismo e de uma existência egoísta, né, de uma existência do eu, ele não estava falando sobre ser egoísta no sentido da palavra que a gente entende por egoísmo, mas nesse sentido, ó, quando eu faço as minhas escolhas pensando no meu eu, pensando em mim, eu penso também no tipo de sociedade que eu quero, porque é através de mim, é através das minhas atitudes, das minhas escolhas, que eu vou contribuir, modificar a sociedade. Porque eu, né, no exemplo que Sartre dá, ele se utiliza como exemplo, ele faz as escolhas dele, pensando no que é melhor para ele, mas o que é melhor para ele é o melhor para aquela sociedade, é a forma como cada um enxerga a sociedade. Então, se eu escolho, né, ser corrupta, se eu escolho fazer coisas ruins, eu estou escolhendo uma sociedade assim. Eu estou dizendo que a sociedade tem que ser assim. Mas se eu escolho coisas boas, se eu escolho ser digna, justa e tal, eu estou escolhendo esse tipo de sociedade, porque o eu reflete na sociedade. Então ele se coloca como exemplo como ele, né, um cara, um pensador, um escritor, um artista, tudo que ele escolheu para a vida dele é o que ele quer que seja a sociedade. Ele quer que as pessoas escrevam sobre a existência, ele quer que as pessoas façam arte, ele quer que as pessoas se coloquem. E era isso, e ele só poderia fazer isso a partir da sua existência, né, da forma como ele vive. Então, o livro Existencialismo e Humanismo é um livro muito bacana, você encontra ele em domínio público, certo? Ele é um livro pequenininho, acho que tem 17 páginas, muito fácil de ler, muito rápido, porque era uma, uma palestra, mas eu acredito que para a gente que está estudando para o Enem, que está estudando aí para ter uma visão mais geral, esse livro fala muito sobre o pensamento de Sartre, fala muito sobre o existencialismo, se você quiser ler e tirar suas próprias conclusões da fonte. Então, indico bastante. Agora a gente vem aqui para Simone de Beauvoir, né? O seu pensamento existencialista. A Simone de Beauvoir, ela foi uma importante filósofa, né? Ela é ícone do feminismo e do existencialismo. Ela estudou filosofia, estudou matemática, estudou línguas, né? No existencialismo, ela explorava o dilema da liberdade e da responsabilidade individual, né? Como eu falei para vocês, o pensamento do Sartre está muito ligado no pensamento da Simone, teve influências bastante importantes. A Simone, ela conheceu o Sartre ainda na faculdade, né, de filosofia. Ela foi mandada para a faculdade para estudar, se eu não me engano, algumas questões religiosas, né, que eram o que basicamente as mulheres faziam na época, mas ela, revolucionária como não quis estudar sobre isso, foi estudar filosofia, foi fazer o que ela queria, né? Ela, apesar né, de ser companheira do Sartre, na verdade eles nunca chegaram a se casar, né? A Simone, ela escolheu isso, não casamento, porque ela teve tempo de se dedicar, né, à sua carreira acadêmica e aos pensamentos e às coisas que ela estava achando interessante na época. Então eles nunca chegaram a se casar, mas eles tinham um relacionamento. E a Simone de Beauvoir, ela foi a mulher mais jovem, né, a ser aceita no agregation. Desculpem se eu não tenho uma fluência, tá? Mas era uma espécie de prova, né, lá na França,
e que era muito importante, era uma prova de alto nível para você licenciar, né, nas universidades e tal, para ser uma espécie de agregado da universidade, por isso que o nome era agregação, que eu não sei se pronuncia assim, mas enfim. E ela foi a mulher mais jovem a conseguir isso, porque ela foi aprovada aos 21 anos, e na época ela ficou no segundo lugar. O primeiro lugar foi para Sartre, mas Sartre ele tinha reprovado da primeira vez que tentou e a Simone passou na primeira vez. E existiu ali até uma disputa, né? Na verdade, não foi uma disputa, mas um debate para ver se dava o primeiro lugar para Simone ou para o Sartre, porque o Sartre já tinha tentado uma vez e tinha reprovado, e a Simone tinha passado em segundo, mas tinha passado na primeira vez. Mas acabaram dando o título de primeiro lugar para o Sartre, né? Mas isso não diminui em nada a conquista nem de um nem de outro. São duas pessoas assim muito extraordinárias. É, e aí, passando um pouquinho mais, né, sobre os estudos da Simone, nessa questão da mulher, né, ela vai trazer ali dentro do existencialismo a sua própria roupagem, né? Ela vai trazer as suas questões da sua existência, porque o existencialismo trabalha com a sua existência. E a existência da Simone era uma existência de mulher. E aí, quando o Sartre ele vai falar sobre essa condição humana, sobre essa condição de se colocar enquanto homem, de se colocar enquanto mulher, de se colocar enquanto professor, enquanto filho, enfim, o que isso vai despertar na Simone? Que a mulher, ela também está numa condição, né? A sua condição feminina. Então, existe uma condição feminina. E aí, ela faz, né, no seu escrito lá do Segundo Sexo, a sua frase tão emblemática, que é tão controversa, debatida, enfim, que é o ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Porque esse pensamento, né, de uma existência onde a gente faz as escolhas, onde as escolhas são, né, são quem nos formam, então a gente não nasce naturalmente com uma propensão para ser A ou B dentro dessa sociedade, ela vai dizer que tudo é uma construção, né? O próprio Sartre também de alguma forma diz isso, que é uma construção. E ela ainda diz mais, né, com a roupagem que ela traz aqui da sua visão enquanto mulher, ela fala que a mulher nessa sociedade ela é castrada da sua liberdade. Aí até se contrapondo um pouco ao que Sartre vem a dizer, né? Porque Sartre diz que tudo é uma escolha, mesmo dentro das nossas limitações, mesmo que a gente esteja sendo coagido. Mas ela diz que não, a mulher ela é castrada da sua liberdade, porque a mulher ela é sempre colocada em uma esfera privada, né? A mulher é sempre colocada, é aquela coisa que a gente sempre fala, de que a mulher ela é levada por um caminho de se comportar de uma forma e o homem se comportar de outra. Então, sempre que o homem é estimulado a ter a sua criatividade elaborada, a explorar novos espaços, a mulher não. A mulher ela está sempre levada para o espaço do lar, né? Para esse espaço privado, que é o espaço do lar, é o espaço do cuidar dos filhos. Então, quando você não deixa a mulher seguir esses outros espaços, está castrando a liberdade dela e está colocando a mulher sempre em segundo plano. Então, primeiro o homem explora lá o privado, primeiro o homem faz aquilo e a mulher ficando aqui nessa esfera aqui que está mais protegida. Então, você coloca a mulher em um segundo plano, como um segundo sexo. Por isso o nome do livro. Então, para vocês verem como, né, o pensamento dela aí quanto ao existencialismo influencia de uma forma filosófica, né, o pensamento feminista. E aí, sobre a condição feminina, né, tem aqui um trecho do livro Segundo Sexo, o primeiro volume, que ela coloca a sua frase emblemática: ninguém nasce mulher,
torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume na sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto, intermediário entre o macho, e o castrado, que qualificam de feminino. Então, a própria sociedade, ela cria uma ideia de feminino e ela vai criando as mulheres, né, nessa condição feminina, no que ela deve ser. Então, isso não tem nada de natural. A Simone, ela não está falando sobre sexo biológico, ela está falando sobre gênero, né? Ela não está falando sobre eu nascer biologicamente menina, mulher, eu nascer biologicamente homem. Ela está falando sobre gênero e sobre a construção que se faz desse gênero, a construção que se faz dessa pessoa, a condição em que ela é formada. E tudo isso, né, segundo o existencialismo, são escolhas. Então a sociedade faz escolhas de como deve ser a condição feminina, castrando algumas coisas e colocando e levando a mulher por esse caminho, da mesma forma que faz com o homem, né? Ele também constrói um caminho para o homem. Então é isso que ela vai falar da condição feminina, do segundo sexo e da existência, né? Da existência da mulher. Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver, né, aí um pouquinho do existencialismo, do pensamento do Sartre, da Simone de Beauvoir. E deixa aqui o seu curtir, compartilha com o pessoal que está estudando para o Enem, estudando para o vestibular. E até a próxima aula.